Agora sim, conexão tá melhor. Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio, começando o nosso Positividade em Foco. Vou esperar minha convidada entrar aqui para a gente poder realmente fazer a nossa live. Tive que encerrar antes porque a conexão tava meio ruim, tava travando. Mas é isso aí, ao vivo é isso, internet sendo muito utilizada por todo mundo, né? E vamos que vamos. Vou só esperar ela entrar aqui de novo para a gente começar. Bom, hoje a gente vai ter uma convidada que é super especial, que é a Lívia. Ela vai se apresentar um pouco mais, mas a gente vai falar sobre saúde, né? De como a saúde realmente faz bem para nossa mente, para o nosso corpo, para nossa alma. Ela entrou aqui, vou te chamar. Te convidei. Tive que encerrar porque deu um problema aqui na internet, começou a travar tudo. Eu não sei se Mas foi a vamos. tua ou se foi a minha. Hã? Eu não sei se foi a sua ou a minha, mas também troquei tudo aqui. Troquei tudo também. Agora vai dar certo. Vai. Mas então a gente estava falando, né, sobre a positividade em foco, sobre os convidados, cada dia uma pessoa especial para mim. Você realmente é muito especial para mim. Queria que Com você certeza. falasse um pouquinho da sua história, né? Você tem muita história de superação para contar, né? A gente falei que você é triatleta, é master coach, tem uma empresa, é empresária do ramo de vida saudável, né? E queria que você contasse um pouquinho a sua história, se você sempre foi triatleta, como é que surgiu isso na sua vida, né? Como é que o coaching te ajuda, como é que tudo isso funciona e ainda mais nesse momento de quarentena, né, minha amiga? É Momento verdade. inusitado, que é um desafio para todo mundo, mas eu queria lembrar que desafio é uma palavra que nem sempre é ruim, né? Esses milhões de desafios bons que a gente pode ter no nosso dia a dia. Então fala um pouquinho de você, da sua história, como é que está sendo essa quarentena para você nesse momento. Certo. Tá, vamos lá. Primeiro, só um parênteses quanto ao desafio. Eu gosto muito da palavra desafio. Eu acho que é uma palavra até que nos motiva a vencer, né? A nos desafiar e atrás a querer conquistar esse qualquer desafio que seja. Mas vamos lá. Então, eu sou Lívia, hoje eu tenho 35 anos, né? Vim aí numa grande jornada. Eu, até ali no meu briefing, se colocou empresária da vida saudável. Hoje entrei nesse ramo da vida saudável justamente porque eu comecei a procurar, a trabalhar em mim, a me melhorar, né? A procurar saúde para mim depois de não estar bem comigo mesma. Então, na verdade, tudo isso, como eu me encontro hoje, começou a ir junto num processo meu de autoconhecimento, de evolução, que se iniciou ali perto entre os 28 e 30 anos, no caso, 5 a 7 anos atrás. Mas eu sempre fui empresária, comecei a trabalhar desde os 17 anos num negócio da família, que é a Pousada do Ixás, né, do ramo do turismo, da hotelaria. E conforme eu fui mudando o meu estilo de vida, que aí eu acabei me ligando aí ao esse mundo de vida saudável e que me faz muito bem. Com 28, 30 anos, eu tinha recém saído de um relacionamento abusivo, complicado, onde eu me afastei de todos os meus amigos, me afastei da minha família, ganhei peso, parei de praticar esporte. Eu pratiquei na minha infância, na minha adolescência, mas já ali na fase adulta eu deixei de lado. Então isso, digamos, eu me desconectei realmente de tudo aquilo que não que fazia parte de mim, né? E nessa minha busca de querer me melhorar, de não estar feliz comigo mesma, foi que as coisas foram encaixando. Com isso, eu procurei primeiro cuidar da minha alimentação, porque eu não estava feliz com o meu corpo. Se eu não estava feliz com o meu corpo, eu não estava feliz no meu trabalho, eu não estava feliz... eu não gostava de mim, eu não me sentia segura, não só com o meu corpo, mas também com a minha saúde. Eu vivia cansada, não tinha ânimo para fazer nada. Então eu procurei aí me cuidar, fiz terapia,
da terapia, eu identifiquei que eu precisava, então, começar cuidando de mim com algo que dependia apenas de mim, né? Que era o quê? Me alimentar melhor, praticar um exercício físico, isso ninguém pode fazer por mim, só eu. Nossa, Então, você falou é fundamental, né? Porque às vezes a gente acha que para se melhorar depende de milhões de fatores, né? E não, você é capaz de fazer e a gente sabe o que que faz bem e o que que faz mal, né, amiga? exatamente. Até conheço já pessoas que colocam, por exemplo, a responsabilidade, até nisso a responsabilidade no outro, por exemplo, aquela nutricionista nunca deu conta de mim. Peraí. Ou aquele personal fez assim, assim, assado, né? Exatamente. Então, é, eu, eu procurei então uma nutricionista para me dar uma orientação daquilo que eu Sim, podia fazer para me melhorar, porque eu acredito que tudo que a gente busca fazer, melhorar, sempre que é de algum ramo, de alguma profissão que possa te ajudar, você deve procurar quem conhece do que sair fazendo, né? Por exemplo, dietas malucas, sair sim. por aí correndo, sem ter orientação também. Então eu fui na nutricionista. 3 meses depois de eu ir na nutricionista, eu vi que eu precisava então começar a praticar uma atividade física. Claro que ela aconselhou, eu queria voltar pelo histórico que eu já tinha também do esporte, só que eu queria buscar algo que eu nunca tinha feito, que eu nunca tinha desistido, porque aquilo mexia, né, mentalmente comigo. Vou começar alguma coisa que eu já parei, será que eu vou continuar? Então eu ainda tinha aquela incerteza e eu tinha que e estava nesse meu processo, né, de me descobrir. Quem que é esse? É o Pudim, é o meu Oh, estagiário. então eu parti então para procurar uma assessoria esportiva para eu começar a correr, já que eu nunca tinha praticado a corrida. E dentro da assessoria eu conheci pessoas incríveis, um grupo legal, onde cada dia mais eu me sentia mais motivada e incentivada a continuar. É, Voltei para a natação por orientação do treinador, que já vou dar esse parênteses, porque vamos chegar lá, né? Que é o meu marido hoje. Paulinho, E o Paulinho, que tem canal também, Paulinho Vida Tri. Aliás, essa foto aqui no fundo é porque eu tô na assessoria, tá? A gente tá aqui muito na bom. assessoria esportiva. E aí, por orientação dele, como eu nadava na minha infância, na minha adolescência, ele me orientou então a voltar a nadar. E com isso eu fui emagrecendo, fui melhorando a minha qualidade, fui gostando mais de mim, fui me sentindo mais confiante. E o esporte ele é bacana, que ele justamente ele vem com os desafios, assim, a gente começa a querer correr um pouquinho mais, ou um pouquinho mais rápido, ou nadar um pouquinho melhor. Aí vem uma provinha pra gente, vamos se divertir com o pessoal, e assim, uma coisa leva a outra. Como estava me fazendo muito bem, eu estava me reconectando comigo, e foi um processo de disciplina, de olhar para dentro, aquilo que eu precisava melhorar, né? O esporte, ele tem muito disso, ele traz muito isso. E aí, aos poucos, o sonho foi aumentando aí até que eu me tornei uma Ironman, né? E participei de 2. Foi um processo gradativo. Em 3 anos de assessoria eu consegui completar o meu primeiro Iron. Aham. E o Iron, a jornada do Ironman, ele me trouxe justamente, foi tudo junto com esse meu processo de autoconhecimento e evolução, que nesse meio tempo eu entrei, então, em 2017, eu comecei a fazer os cursos De coaching. e fui isso, de coaching, eu fiz o PSC, o Professional and Self Coaching, onde a gente trabalha muito, já tem muitos, né, muitos insights, a gente se percebe, se conecta. E daí eu só queria cada vez mais aprender a me melhorar e ter cada vez mais saúde. Com isso, eu acho que a gente entra aí na questão da live, né? Que foi esse desenvolver os hábitos saudáveis, né? E para mim isso ainda é uma constante evolução. Cada dia mais eu quero acrescentar novos hábitos na minha vida, me desapego de hábitos que talvez já não façam mais parte de quem a Lívia é hoje, né?
E o bacana dessa quarentena é que ela veio justamente para mim, eu tive muitos momentos de reflexão, assim, né? Eu não sei se isso aconteceu também contigo, se deu para se ressignificar aí algumas coisas. Com E certeza. É um momento, né, que a gente não tem muito mais o que fazer, a não ser entender o que está acontecendo com você também, né? Porque que momento inusitado, né? exatamente, exatamente. E então esses hábitos é uma construção, assim, ninguém acorda da noite para o dia e virei saudável. E o termo saudável também eu acho que é muito relativo, eu acredito ser muito relativo, porque o que é saúde, saudável para mim, pode não ser para o outro, cada um tem o seu patamar aí de saúde. Claro que tem conceitos básicos, né, de saúde, isso a gente deve seguir para ter uma boa saúde, como se alimentar corretamente, com aquilo que o seu organismo precisa receber, né? Ter uma boa noite de sono e praticar atividade física, tudo isso faz parte de hábitos saudáveis que são geral, é universal, né? Sim. Então, isso hoje faz muito parte da minha vida e o principal, eu acredito, é se entender, é começar a fazer a hackear aquilo que faz bem e não faz bem para você, né? É se perceber. O esporte me fez muito bem. Do esporte eu comecei a cuidar da minha alimentação. Só parênteses para como entrou a empresa, né, do ramo da vida saudável. E aí com isso eu comecei a cuidar muito da minha alimentação. E comecei a produzir, por exemplo, eu consumia muito alimentação saudável, pasta de amendoim, e vendo a diferença das pastas de amendoim no mercado, eu resolvi um dia, então, produzir a minha própria pasta de amendoim para Que eu tô verificar. louca para vir para o Rio de Janeiro, essa pasta, né? Tenho que te mandar. Tô Tu ainda não louca para provou, né? experimentar. Tem que É ampliar esse verdade. mercado aí rápido, amiga. Tem que chegar no É, Rio, é verdade, é verdade. Vamos providenciar. né? Um frete, sim, VIP, Floripa, Rio. Rio, direto. Então eu comecei, eu e meu esposo, a gente fazia alimentação, aí a gente via que tinha muita diferença das pastas do mercado e resolveu então, vamos fazer uma experimentar para saber, porque a gente estava em busca de alimentos puros, alimentos naturais, pouco industrializados, né? E nesse processo encontramos um amendoim muito bom, de alta qualidade, com selo da Bicab, livre de fungos, e começamos a produzir. Quando a gente fez, era primeiro para nossa alimentação. E a gente sentiu muita diferença das que a gente consumia e achamos assim, maravilhosa. Nisso a gente deu para uns amigos que também comiam, que também gostavam e começaram e também falaram que era a melhor pasta de amendoim que eles tinham comido na vida. E aí começou, tem que vender, tem que vender. Então fizemos a etiqueta, tocamos ficha, começamos a produzir e saiu então a minha pasta de amendoim, né? Hoje a gente tem ela lisa e crocante e seguimos. Disso abriu portas do meu estilo de vida de eu já também me conectar com o mundo da alimentação saudável, de certa maneira. Eu fui convidada, então, para participar de uma sociedade da Bem Leve Funcional, que é uma empresa de alimentos congelados naturais também, para poder aí, para ingressar, que elas estavam abrindo a sociedade, e fez todo sentido para mim. Eu estava procurando algo para sair, então, do ramo da hotelaria, que era algo da minha família, e poder seguir aí também dentro esse meu caminho com algo que me conecta, exatamente. Eu me lembro muito da gente conversar sobre essa questão, né? De você falar assim, não, eu gosto de lá, mas eu preciso de uma coisa minha. E aí, olha que coisa, né? Essas pessoas, é muito fácil quando já aconteceu, já tem a coisa formada, né? A Lívia é uma empresária, trabalha numa empresa de alimentos saudáveis, fechou. Mas como é que foi esse caminho até chegar lá, né? De uma simples conversa com o Paulinho, seu marido, para tipo, poxa, eu queria experimentar uma coisa nova, vamos fazer? E foi um primeiro passo, né? Então, assim, viu como as coisas são simples e abrem caminhos, né? Abrem oportunidades. Por que eu tô
frisando isso, né? Realmente reforçando isso. Porque a gente tem essa mania doida de achar, é só uma pasta de amendoim, não vai dar em nada. Tipo, nem vou É fazer, né? verdade. A gente tem essa mania de desistir de fazer alguma coisa antes de começar. E olha como as coisas, né, mudam, né? Crescem, evoluem, né? Então, o que que você pode, né? De repente, é uma reflexão para quem está assistindo, já colocar aqui nos comentários. O que que você pode, de repente, hoje, começar num primeiro passo, tanto na sua saúde, né? Física, na alimentação, na mental, que isso pode, de repente, no futuro, te trazer resultados, inclusive financeiros, né? Que vão fazer total sentido dentro do que faz bem para você e do seu trabalho, né? Então, qual é o primeiro passinho que você pode fazer hoje dentro da sua casa, da sua estrutura, do que você tem atualmente, que você pode ir aumentando aquele passinho e ir crescendo, né? Porque isso é uma coisa muito importante. A gente não pode Exatamente. desistir. A questão também as pessoas, muita gente tem a facilidade de não valorizar aquilo que faz. A gente valoriza muito o que o Exatamente. outro faz e não o que nós mesmos, né, fazemos. Então, entender que aquilo que a gente faz é único, somos nós que fazemos daquela maneira e tem um valor, né? E pode ser realmente uma coisinha, pode transformar-se em uma vida. A gente começou realmente com uma vontade de comer a pasta de amendoim mais natural, uma pasta de amendoim para nós mesmos que comíamos pasta de amendoim todo dia, mais pura e tal. E aí, tá aí, é um negócio, né? Não, e uma coisa que você falou importante, né? É o seu talento, é a sua identidade. E pode ser que nem todo mundo goste. E tá tudo bem. Tá tudo Tá bem. tudo bem. Você faz para Sabe? quem gosta. Mas aí você não vai fazer porque, tipo, 3 pessoas falaram que é ruim. Fala sério, gente. Vamos parar de ficar prestando atenção no que é É negativo, né? No negativo. julgamento do outro. Lembrar uma coisa que eu falo muito: o julgamento do outro é do outro, não é Não seu. Se pertence a faz você. sentido para você, se é a sua identidade, manda ver. A gente não vai agradar gregos e troianos, né? Então, para de Exatamente. colocar aquele obstáculo, aquele muro, né? De dizer, ninguém vai gostar. É só uma pasta de amendoim. Ou é só sei lá, qualquer coisa, né? Como é que começou o brownie do Luiz? Não sei nem se tem aí em Floripa, mas é um cara que começou a fazer brownie dentro da cozinha dele. Hoje ele tem uma fábrica, sabe? Eu não Olha sei se só. se vende aí em Floripa, mas era só um brownie, né? Porque a gente tem aquela mania Qual que de é o nome dizer da brownieria? brownie do Luiz. Ah, não, não conheço, mas E aí, assim, o cara virou um na verdade, empresário que vende em todos os lugares, aqui no Rio, com certeza, né? Não sei se para outras cidades, outros estados. Mas começou também de, assim, uma ideia que ele teve, sabe? Quantas ideias não começam só de um pequeno passinho, né? E que faz sentido para você e que, de repente, você encontra um nicho aí, né? E que realmente, poxa, cresce e ajuda outras pessoas, né? exatamente. Desculpa, eu tive que me mexer aqui Não tem problema. porque tive que trocar o celular naquela hora que deu a queda de energia, botei o de Paulinho, tá acabando a bateria. Mas vamos lá. Exatamente o que tu falou. É por aí, a gente tem que dar atenção pro positivo, deixar para lá o que as pessoas têm de julgamento, que realmente não é nosso, né? É. E, e por aí vai. Bom, aí essa jornada, então, que me fez ir para pasta de amendoim, me fez entrar na Bem Leve. Então, se parar para ver todo esse processo, eu comecei aí com querendo cuidar do meu corpo, né? Corpo físico, estar saudável. Disso, eu consegui, então, fui para os processos de coaching, fui para tentar me entender, me atualizar. Então, eu comecei a trabalhar mentalmente, comecei a buscar essa saúde mental, me entender, me aproximar daquilo que tem sentido na vida, tem um propósito para mim. E isso me leva, Sim. então, a essa questão já mais espiritual e que eu ainda continuo trabalhando e me desenvolvendo ainda hoje, com processos tanto de que eu acredito que são hábitos saudáveis também, a meditação, a praticar a gratidão, e tudo isso faz parte aí
desse olhar para o positivo. Na verdade, os dois, né, que fazem parte, como a gente estudou a psicologia positiva, são duas práticas muito que vêm do estudo da psicologia positiva que garantem que a gente consegue ter aí mais felicidade, né, praticando diariamente. E isso tudo hoje eu tenho como. Não é só tomar água com limão de manhã, como eu já publiquei, já postei algumas vezes da água com limão em jejum de manhã. E então tem outros processos, outros hábitos, além do alimentar, além da prática de atividade física, que também fazem parte de se ter aí uma vida mais saudável, né? No meu ponto de vista, que é a saúde completa aí, corpo, mente, alma. É verdade. E assim, isso que você falou é muito importante, né? Porque tem gente, óbvio, você é triatleta, né? Você é Iron Woman, né? Você medita, mas tem gente que vai só querer fazer, sei lá, uma dança, né? Ou uma musculação. O que que te basta, né, para fazer o exercício físico, né? Qual é o tipo de exercício físico que você gosta de fazer, né? Exatamente. Eu, quando começou essa pandemia louca, eu estava em São Paulo trabalhando como anjo na turma de constelação familiar lá do IBC. E aí foram, sei lá, 8 dias que eu fiquei muito enfurnada lá naquela situação e sem ver notícia nem nada e tal, mas sabendo o que estava acontecendo, mas muito de leve. E aí, quando eu voltei para o Rio, eu voltei no último dia que podia entrar ônibus de outros estados aqui. E aí que eu comecei a ver o que estava acontecendo, comecei a identificar, sabe, a real grandeza, né, do que estava acontecendo e resolvi fazer alguma coisa. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu não estou de férias, né? Eu estou continuando um trabalho de home office que eu já fazia. Mas eu quero fazer algo mais. E aí eu atendi algumas pessoas, ajudei algumas pessoas de graça para poder realmente. Às vezes é só um ouvir, né? Só um ouvir o que ela tem a dizer e tal. Mas aí resolvi fazer o Positividade em Foco. E o ser positivo nesse momento não é só achar que tá tudo maravilhoso, que eu sou feliz. Não, é entender o que está acontecendo e ter um olhar de amor para você, né? Entender que às vezes você não vai estar num bom dia, entender que às vezes você quer comer mais, entender que você quer beber e tal. Mas aí eu fiz uma rotina diferente para mim e foquei mais ainda na minha saúde, né? E aí eu tô falando da parte de alimentação mesmo. Então eu passei a cozinhar para mim e a não beber, porque aí eu queria continuar na minha rotina de não beber. Claro que na semana do meu aniversário eu saí disso, né? Eu bebi, sim, bebi cerveja, bebi vinho, comi um bolo delícia que a minha mãe, que está aí na live, me mandou de presente, junto com meu pai, um bolo de brigadeiro. Como você não vai comer um bolo de brigadeiro no seu aniversário? Você vai, né? Então, entendeu? Eu saí disso, mas eu me observo com mais vitalidade, sabe? Com a cada dia, eu tenho me pesado e já foram 3 quilos, hoje eu me pesei, foram 3 quilos certinho, 3,100 na verdade, enfim. É. Mas eu não tô fazendo uma coisa tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, eu tô indo leve, entendendo meu dia a dia, né? Tipo, hoje, por exemplo, ontem foi um dia que eu trabalhei de 8 da manhã até as 3 da manhã. Então foi um dia muito longo. E eu acordei hoje, fiz coisas que eu tinha que fazer de manhã, mas depois eu falei, eu preciso dormir. E isso foi super produtivo para mim, né? Então, assim, a positividade é olhar para o que é bom e para o que é ruim dentro de tudo isso e se entender, né? Ter aquele carinho. E a produtividade também é entender que dormir vai te fazer bem naquele momento, né? Então, eu acho isso muito fantástico. A saúde física, mental e da alma inclui tudo isso, né? Todo esse olhar de amor para você, né? É verdade. Ali uma coisa que a gente pode citar, então, tá funcionando aqui a minha tela. Tô te ouvindo, mas deu uma travada. Voltou, voltou. Você tá sem som.
Seu som saiu. Porque o som dela saiu. Enquanto isso, vão colocando aqui pra gente que vocês têm feito diferente nessa quarentena para ficar bem mentalmente, fisicamente. Tem alguma coisa diferente que vocês têm feito? Vamos ver, vamos esperar ela entrar. Aguardando Lívia. Pronto. Oi. Voltou? Oi, voltou. Voltou. Então, que eu estava falando que eu ia citar a Louise Hay aqui, que é naquela parte do livro que ela fala, você pode curar a sua vida, né? Que ela fala a gente botar tudo aquilo que a gente acredita que a gente deveria fazer e trocar a palavra, botar em lista, né? Você pega e faz uma lista aí. Tudo que você acredita que você deveria fazer. Ah, eu deveria emagrecer, eu deveria dormir mais, eu deveria praticar uma atividade física. E troca o deveria pela palavra eu gostaria. Muito bom. E você faz por uma escolha sua, não porque você deve algo para alguém ou porque você, né? Então muda todo o significado, muito mais É verdade, ela tem toda a razão. Eu amo muito os livros da Louise Hay. Tá sem som. E vou falar aqui com vocês. Oi, Lou! A Luísa, minha amiga, falou, tá cozinhando muito, meditando um pouco. Maravilhoso. Isso que a Lívia estava falando aqui agora há pouco, da autora Louise Hay, é uma questão muito, muito interessante de ajudar o nosso cérebro a identificar as coisas do dia a dia, né? Porque a gente, quando fala que a gente deveria fazer isso, a gente está dando aquele sentido de que a gente está devendo algo para a gente, né? E que então façam a lista de vocês com que vocês gostariam de fazer, né? Troquem verbo, porque aí o gostar te dá realmente a sensação do prazer e do querer fazer. Em vez de você dever para você alguma coisa, aquela lista, e aí causa frustração, né? Causa aquela sensação de que é incompetente porque não consegue fazer. Troca o verbo por gostaria, porque é gostar. E aí isso te dá uma nova percepção. Isso é muito legal. A Louise Hay tem dois livros que eu gosto muito dela, e ela fala sempre na questão de sermos pessoas sim. Né? Então, nesse momento de quarentena, né, esse momento inusitado para todo mundo, você está se sentindo uma pessoa sim, né, que está tendo um olhar positivo, mesmo com tudo isso que está acontecendo, né? Ou você está sendo uma pessoa não, uma pessoa negativa, que já acorda reclamando, né, que faz tudo para ficar só olhando o que é ruim. Então, tenta pensar sobre isso, né? Se você na sua rotina, na quarentena, você é uma pessoa sim, na maior parte do tempo, como é que você está funcionando, né? E aí isso é muito individual, porque realmente a quarentena é uma questão que foi imposta para gente por um vírus invisível, né? Um inimigo invisível, que a gente realmente não tem perspectiva de saber quando é que isso vai passar, quando é que isso não vai passar. Então, isso causa realmente uma incerteza, né? Um sentimento de insegurança, mas a gente é muito capaz, Viva voltou, a gente é muito capaz de lidar dia a dia com essa situação, né? Então, vocês estão se sentindo pessoas sim, né? Então, essa questão que a Lívia trouxe para a gente, da Louise Hay, ela fala muito isso, né? Sobre sermos pessoas sim. E aí, voltando aos verbos, né? Trocar o dever pelo gostar é maravilhoso. Parece besteira, mas faz uma diferença incrível, né?
É verdade. Voltei. Após todo o problema. Coisas de internet, coisas de ao vivo. Peço desculpas, pessoal. Tava funcionando direitinho essa internet, mas agora... Maravilhoso, amiga. E assim, aquilo também que você estava falando da pessoa se conhecer, eu acho que é o principal. A gente tem que... E tem que testar. O que que acontece? Se a gente ficar do mesmo jeito sempre ali, na nossa zona de conforto, nada vai mudar. Mas você está insatisfeito com alguma coisa e não toma uma atitude diferente, pode ser que a primeira atitude diferente que você toma, não sirva, também não seja o que te traz a felicidade, que vai resolver aquele problema que tu gostaria, mas não precisa voltar e parar e deixar pra lá. Vamos atrás de uma outra atitude, então, que talvez resolva exatamente aquilo que você precisa ser resolvido. Tem que se conhecer. É que nem eu falo eu vou usar mais uma vez esse exemplo, porque eu acho que ele é tão simples, mas ele cabe para tanta coisa, que é o da água com limão em jejum. Ele é para todo mundo? Não. Como é que você vai descobrir? Testando. Você tem que tomar 1 dia, 2 dias, 3 dias. E não é no primeiro dia porque sentiu o gosto amargo. É saber como seu corpo reagiu sentindo aquilo. Opa, me fez bem. Tá fazendo meu intestino funcionar melhor. Eu tô acordando e eu tô sentindo que talvez eu não tenha mais tanta acidez durante o dia conforme eu faço a minha alimentação. Eu tô me sentindo até mais saudável. Isso com o tempo, não é de um dia para o outro. Às vezes você faz 3 dias e aquilo cai muito ruim, você se sente mal, não entra bem no seu estômago, não o gosto amargo da boca, mas sim como ele reage. Ok, então é hora de parar. Então é hora de parar. É que nem eu vou pegar um outro livro que foi muito comentado também, que é o Milagre da Manhã, né? Que trata justamente dos rituais matinais. Para mim, quando eu comecei a pensar nos meus rituais, e o que eu gostaria, os hábitos saudáveis que eu gostaria de incluir, eu fui testando, fui me adaptando. E isso funcionou para mim, por isso que eu trago isso aqui. Porque às vezes a gente quer seguir uma fórmula mágica, ou alguém fez, vou tentar fazer igual, e aí se desanima, porque para ela não funcionou. Sim. E aí volta a estaca zero. Então, assim, o Milagre da Manhã, ele trata ali de acordar sempre às 5 horas da manhã, você seguir alguns certos rituais, mas de repente o seu relógio biológico não é de acordar às 5 da manhã. Então, o que a gente tem que captar do livro? Não é o acordar às 5 da manhã, é ter a sua primeira hora da manhã boa, começar o seu dia bem. Talvez você consiga ter 1 hora para si, acordando às 7 da manhã. Das 7 às 8, você só precisa se preocupar consigo mesmo e fazer aquilo que precisa fazer. Né? Tomar água, eu no caso, tomar minha água com limão, aí eu faço a minha meditação, da minha meditação eu faço o meu alongamento, do alongamento eu leio, pelo menos de 15 a 20 minutos, e da leitura eu vou para a prática do meu exercício físico e depois eu vou para casa, tomo banho e começo o meu dia para trabalhar e tudo mais. Maravilhoso. Isso eu consigo fazer, tirando a parte do exercício físico, em 1 hora. E eu acordei como? Depois de 1 hora, tendo tomado minha água com limão, tendo meditado, feito meu alongamento, li um bom pedaço do livro que eu tô lendo. Eu ainda pratico também a gratidão logo após a meditação. Tem gente que tem o potinho da gratidão, tem gente que tem o livro da gratidão, eu tenho o livro, eu vou anotando no livro. E não tem como amanhecer para mim, porque eu fui estruturando esse ritual, ruim. Daí eu tô pronta pro dia, né? Então, assim, a gente tem que se conhecer, ver como é que fica bom. Quando eu consigo... Hoje que eu ia... desculpa, me enrolei aqui para falar. Hoje que esses hábitos, eles já são os hábitos para mim. Se um dia ou outro, por alguma razão, porque existem fatores externos, nós não somos robôs, né? Mas por alguma razão eu fui dormir mais tarde e não consegui acordar exatamente no horário que eu acordo para fazer tudo isso, eu opto. Uma das coisas eu tiro dele, hoje eu não vou ler porque eu preciso dormir um pouquinho mais, já que eu fui dormir mais tarde. Então a gente é livre para fazer as adaptações, mas essa rotina ela já é um hábito para mim. Então
Então, é natural. O que eu acredito é que quando você está estruturando, querendo criar rituais novos, hábitos novos, para ter mais saúde mental, não adianta fazer uma vez. Aí você tem sim que se esforçar um certo tempo para que isso se torne um hábito e seja natural. Hoje eu já não penso que eu tenho que acordar, tenho que pegar o livro. Hoje é natural, já é uma rotina mesmo, né? E que me traz muita saúde. E me traz muita felicidade, faz com que eu seja mais positiva no meu dia, porque eu comecei uma manhã olhando para mim, eu comecei uma manhã sendo gostosa. E essa quarentena, muita coisa mudou dessa minha rotina, porque eu praticava exercício físico na rua, hoje eu não estou praticando, então eu tive que alterar a data, foi para o horário da noite, isso fez com que eu jantasse mais tarde. E isso foi a bolinha de neve que eu fui ajustando, não se tornou um problema. Eu disse, vou olhar como para isso tudo. Peraí, a gente tem que se adaptar. Então, comecei a dormir um pouco mais tarde, comecei também a acordar um pouco mais tarde. E não deixando de praticar aquilo que me fazia bem, né? Por exemplo, a gente começou a praticar atividade física nas lives do Paulinho, da Tri, que daí é treinamento funcional, não é a corrida, não é a bicicleta, nem a natação, mas é um exercício para não ficar parado. Só que foi para de noite. Todas as atividades eu sempre treinei de manhã. Então também foi um desafio para eu adaptar o meu corpo, que o estímulo Sim, ia ser à noite, quando eu já tô querendo descansar, não tô querendo descansar. mais fazer nada, né? Então foi desafiador ali no início? Foi. Mas faz parte de mim hoje, faz parte do que eu tenho como definição de saúde. Então, e a saúde para mim é prioridade, né? Então, eu acho que com saúde a gente consegue trabalhar, a gente consegue viajar, a gente consegue ver os amigos e tudo mais. Então, sem a saúde, acho que as coisas acabam ficando piores, né? Então, Você falou no uma sentido palavra de aí não que conseguir eu fazer acho. tudo o que a gente gostaria. Você falou uma palavra aí que eu acho que é importantíssimo, né? Prioridade, né? O que que é prioritário na sua vida, né? E aí eu acho que isso é muito individual, né? E essa questão dos Muito. horários. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, eu sou de render produtivamente no trabalho na parte da tarde para a noite. Então eu realmente durmo mais tarde. Então o acordar muito mais cedo é mais complicado para mim, sim, né? Mas aí ele falando assim, minha aula vai ser às 7 da manhã, hein? Quero ver você lá. Eu falei, eu não vou conseguir, porque não faz parte da minha rotina e tal. Ele falou, que não vai conseguir. E aí eu fui, teimei e testei. Né? E aí eu falo, não é tentativa e erro, né? Tentativa e acerto. Né? Acerto no que faz bem para você, né? Vamos parar de falar Exatamente. tentativa e erro. Tentativa e acerto, né? O limão, tentativa e acerto, né? Quantidade de café, de comida e tal, tentativa e acerto, acerto do que faz parte da sua vida, né? Eu fui, tentei e não funcionou para mim aquele horário. Eu realmente preciso ficar um pouco mais tarde porque eu rendo melhor de trabalho mais para de noite. Mas isso é muito individual meu. E nesse momento não funcionou, mas pode ser que mais para frente funcione? Pode ser, a gente vai evoluindo, a gente vai mudando. Muda. Eu, por exemplo, não tenho filhos, né? Você também não. Vai que quando a gente tiver filhos, ou sei lá, enfim, se tiver ou não, a gente tenha que rever a rotina toda por causa da criança. Então, as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que o importante é a gente manter o que é prioritário para você, né, para gente. E a outra palavra que é importante é adaptação, né? Essa questão de nós sermos seres que podemos nos adaptar a qualquer situação. Gente, a gente só estudar a evolução da espécie, né? A gente foi evoluindo, né? A gente, né, não andava ereto, né? Então, o que é sua evolução pessoal, particular, vai te trazendo, né? Ninguém nasce triatleta, né? Vai fazendo, né? Eu também amo nadar. Ninguém nasce sabendo nadar. Exatamente. Você vai correr, E você não começa a correr uma maratona. Então, exatamente isso que você falou vai muito assim, essa questão da prioridade, da real vontade que você tem de fazer aquilo. Às vezes tem algo que talvez não seja uma prioridade, mas você tem muita vontade de conquistar aquilo. Então, aquilo
se torna uma prioridade a partir do momento que você define, escolhe, toma a decisão de agora eu quero isso. Então, tomou a decisão, você declara para o universo, vai atrás, porque não tem erro. Então, a questão da prioridade, como você falou, a adaptação, porque sim, a gente não pode controlar os fatores externos, nós estamos em constante evolução e mudança, né? Há 3 anos atrás, o meu sonho, meu desejo era realizar o Ironman, eu consegui. E conforme isso vai passando, a gente vai tendo novos sonhos, né? Então, novos objetivos, novos desafios. E como é que a gente vai se adaptar para ter disciplina, o foco e correr atrás daquilo que a gente deseja? Outra coisa também que me vem, assim, é sempre essa questão da positividade mesmo, que é assim, como que eu vou olhar para um desafio? Tudo que a gente coloca foco na nossa vida se expande, certo? Então, como é que eu vou olhar? Se eu vou ficar olhando que aquilo é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, nossa, mas é muito difícil, eu só vou trazer a dificuldade daquilo e não a força que eu preciso para vencer aquilo, né? Então, assim, tirar o ruim e pensar, poxa, aquilo pode ser difícil, mas com isso e com energia, garra, nanana, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, tomar tal atitude, eu chego lá. É pensar na solução e não no foco. Porque se eu pensar na solução, a solução chega. E pensar nos benefícios que aquilo vai te trazer, né? Acho que isso ajuda você a focar realmente na solução. E falar nisso que você falou agora dos benefícios também me remete à questão que é interessante, assim, quando você está construindo hábitos e rotinas novas, porque você quer ter hábitos novos, independente de qual seja, não é fácil, né? Não é da noite para o dia que aquilo se constrói, como eu já falei. Mas, assim, existem pontos e gatilhos que tornam praticar aquilo mais fácil, porque tem benefícios. Então, por exemplo, assim, eu sempre gostei da casa perfumada de uma vela acesa e uma flor. Então, ali onde você vai meditar, que você não costuma meditar, porque é muito difícil você se lembrar de meditar e tudo mais, coloca aquela flor, aquela vela, aquela música, que isso te atrai. Então, provavelmente, isso vai fazer com que tu vá lá meditar, porque aquilo ali já está preparado, que é algo que tu já gosta, já se identifica. Isso é um exemplo, né? Mas isso pode se fazer com muitas coisas. Além de que hoje a tecnologia está aí, a gente tem vários facilitadores, como agenda, despertador, né? Mas o principal aí é achar esse gatilho. O que eu acho que eu posso atrelar aquilo ali, que eu quero fazer, que eu quero construir, mas que é difícil dar o primeiro passo, né? É desafiador dar o primeiro passo. Então, é aquilo que vai me chamar, que vai facilitar com que eu dê esse primeiro passo. Além dos benefícios, o que eu posso atribuir a isso que fique mais gostoso de praticar, de fazer? Que vai chamar a atenção, né? Para você ir lá e fazer, né? Eu falo que isso são os nossos estalos diários, né? Porque a gente está lá parado na inércia, né? Distraído, vem alguém, faz um estalo, você volta a atenção, né? Então, você pode criar os seus estalos para realmente, né? Estalos, gatilhos, enfim, para realmente fazer aquilo que é importante para você. E aí pode ser que um dia você faça, maravilhoso, pode ser que você faça por uma semana e depois você não queira fazer mais 2 dias e vai se entendendo, né? A questão toda é identificar suas prioridades, entender o que essas prioridades vão trazer para a sua vida em termos de saúde e também estar com esse olhar de carinho quando você não conseguir fazer, né? Que tá tudo bem. Às vezes tem essas questões externas que você não controla, tem muita energia rolando que você está absorvendo e que você nem percebe que está absorvendo, né? A gente sabe que a nossa mente, a maior parte da nossa mente é inconsciente. Então, quanta coisa a gente está absorvendo que a gente nem percebe que está absorvendo, né? Eu queria ler uma frase aqui, eu até falei sobre ela numa outra live que eu participei hoje, porque é muito incrível essa questão claro, você fala sobre positividade, felicidade, né? Você é feliz, você é possível toda hora. Não, né? Sem esse mimimi de reclamar sobre felicidade. Tem uma frase que eu gosto muito, que você com certeza conhece, que é da Sonja Lyubomirsky, né?
Ela é professora na Califórnia, na Universidade da Califórnia, e ela fala uma questão, uma frase que é exatamente o que a gente está falando, assim, da sua prioridade, da sua questão, o que funciona para você, né? Então, ela define felicidade como: felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar, combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Então, o que que é para você uma experiência de contentamento e bem-estar? Isso é muito individual, gente. E Muito. qual é a sensação que você tem de que a sua vida possui sentido? É a sua vida, não é da pessoa do seu lado, né? Então, felicidade é uma coisa realmente muito individual, né? Tem Muito. esse olhar carinhoso, como você falou. Mas por que que a água com limão funciona para ela e não funciona para mim? Aí fica irritado com a água com limão. Um exemplo bobo, né? Mas tentativa e acerto, o que que funciona para você, né? O que que te faz bem? E assim, a gente está numa casa sozinha. Eu tô sozinha com os meus gatos, mas quantas pessoas estão vivendo, né? Um verbo muito interessante, né? Que é o viver com, né? Então, convivendo, com quem você está convivendo nessa quarentena, dentro da sua casa, como é a sua casa, qual é a estrutura que você tem, o que você não tem, para você entender o que está acontecendo com você, né? E nesse momento, meu interfone tocou. Ele fica... Não, ele parou. Mas enfim, teve uma live que eu tive que atender o interfone, você acredita? Acredito. Então, como é que tá a sua estrutura nesse momento, né? Assim, eu aqui fico o tempo todo vendo como meus gatos estão reagindo, mas quem é que está na sua casa com você? Como é que o Paulinho, por exemplo, está percebendo essa pandemia? É igual a você? Não é, sabe? Qual é a energia que ele tá? É igual a sua? Pode ser parecida, mas tem emoções que são só suas, e emoções que são só dele. Então, assim, a questão da felicidade, da positividade, é muito individual, gente. E aí vem uma frase que eu me lembro, que é: paciência é um santo remédio, né? Minha avó já falava isso para mim. Eu acho que é um momento de o olhar carinhoso seu inclui a paciência. Não tem paciência. Tudo bem. Vamos olhar um pouco com mais calma, sabe? Tentar entender o que está acontecendo nesse momento, como é que está a sua saúde. Não tenho saúde, só fico reclamando. O que que você pode mudar? Sabe, é um passinho. E aí a gente volta a dar o exemplo da pasta de amendoim, né? Você queria só fazer uma pasta para você comer. E hoje é uma Exato. empresária do mundo da vida saudável, né? Que em breve vai entregar aqui no Rio, que eu sei. Vou ter que entregar, eu vou. Tô devendo. Não, exatamente. E assim, tudo isso que tu falou também me leva a pensar essa questão do amor, né? Do ser positivo, o amor. Que nem tu falou assim, as pessoas, você é positivo, você é feliz, né? Ao mesmo tempo, eu não sei se tu já falou sobre, em alguma das tuas lives aqui no Positividade em Foco, um pouquinho mais sobre a gratidão. Tu trouxe esse assunto? Não. Não, a gente só fala sobre o agradecer o dia a dia, né? Ontem, na verdade, eu falei um pouco, mas subjetivamente. Mas pode falar, fica à vontade. Não, é que é a mesma coisa assim, eu já ouvi muitas pessoas falando também da gratidão, a mesma coisa, por exemplo, que tu já ouviu com positividade em foco aí, que você está toda feliz, tipo, esse negócio agora, todo mundo agradece, 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 ok, tem gente que entende, assim, tá, é legal agradecer, agora virou moda agradecer, já ouvi todas essas frases, né? Sim. E, na verdade, o que eu acredito é que talvez essas pessoas não... aí também pode ser um julgamento meu, mas assim, você parou para tentar pelo menos agradecer, né? Porque é uma coisa simples que eu poderia convidar todo mundo que está aqui hoje agora é fechar os olhos, né? Fechar os olhos nesse momento, ou assim que a live terminar, fechar os olhos e parar por 5 minutos. Convido a pensar no último momento feliz que você teve ao lado da sua mãe. Ou, por exemplo, escolhe uma pessoa que você ama muito, a pessoa que você mais ama nessa vida. Fecha os seus olhos, pensa nela e pensa no último momento alegre que vocês compartilharam juntos. Né? Faz isso. 2 minutos, 3 minutos. Eu tenho certeza que quando você abrir os olhos de volta, você vai estar sim se sentindo mais feliz do que quando você fechou os olhos.
É comprovado, é científico. Então, por que não praticar todo dia? Se você pratica isso todos os dias, você automaticamente, pelo menos por aquele momento inicial, você vai ter um momento a mais de felicidade no seu dia. Felicidade genuína, baseada no amor, aquilo que você é grato por ter acontecido, que te trouxe algum benefício ou alguma alegria naquele momento, né? Ou te fez evoluir também. A gente também tem que ser grato pelas dificuldades que nos fazem evoluir. Então, eu convido todo mundo aí a testar e a fazer sim. Depois de fazer por um mês seguido, 2 meses, duvido que essa pessoa vai continuar dizendo que a gratidão é balela, agora é moda, né? A gente tem um embasamento na psicologia positiva, é novo, mas na verdade é milenar, né? Mas hoje em dia está atual novamente, porque tá precisando desse olhar para o mundo inteiro, a gente está precisando parar nesse momento e olhar para si. E a gente se encontra nesse momento de pandemia, que eu acredito que muita gente acabou fazendo isso forçadamente por estar passando por esse processo, que está bem desafiador para o mundo inteiro, né? Uma coisa importante que você falou da gratidão é que a gente não precisa agradecer uma coisa grande, né? Não. Uma coisa gigante, né? Você pode só acordar e pensar, nossa, tô respirando, gratidão, agradeço, né? Nossa, tem uma cama para dormir, né? Agradeço. Tem água para beber. Se você for pensar que, né, esse tipo de pandemia que a gente está passando, a gente só vê em filme de ficção, né? E aí no filme de ficção é um desespero e é todo mundo tendo que sair das suas casas e indo para abrigo, e nem todo mundo consegue ir para abrigo porque não é escolhido, não sei o que. Você está numa pandemia que você está na sua casa. Ok, eu não sei como é a sua casa, se ela tem um cômodo ou se ela é uma mansão, como a gente vê nas lives dos cantores. Mas de qualquer forma, você está com as suas coisas, você está com as pessoas que você ama, né? Assim, o mundo não vai acabar, isso vai passar, isso vai passar. Então, assim, agradece pelo que está ali com você, sabe? Pelo seu ar, pelas pessoas. É uma coisa simples, né? Não é agradecer por uma casa, um bem material, um dinheiro, não é isso. São coisas simples, né? Eu acho que você pode agradecer por muita coisa. Boa do corpo, sabe? Uma coisa idiota, mas vai criando esse hábito, né? Sim, exatamente. E criar esse hábito faz com que, de fato, a gente também passe. Para mim, a minha visão é que é conjunto. Você começa a dar também mais valor para coisas que antes você não dava, porque você começa a ficar mais atento justamente a essas pequenas coisas que você tem a agradecer. E isso faz com que você valorize mais tudo que acontece, tudo que você tem, todas as pessoas que estão ao seu redor, porque é uma cadeia, né? E é tão legal isso, né? Então, é um sentimento tão bom. Só de falar sobre isso, eu já começo a ficar muito mais grata por muitas coisas que acontecem na minha vida, que eu tenho, que eu possuo, por estar aqui com você. E assim, tem duas perguntas que eu faço todo dia para mim, já é no automático, eu já faço há bastante tempo. Você conhece o Diário de Bordo, essa ferramenta incrível? E são duas perguntas muito básicas que a gente pode resumir, né? Se é que a gente pode resumir isso, que está disfarçada na gratidão, mas a primeira pergunta é: por que valeu a pena o dia de hoje? E aí, assim, você começa a relembrar como foi o seu dia, como você acordou, o que aconteceu de bom, né? E aí eu falei hoje, assim, aquele ovo frito maravilhoso com a gema meia mole que você queria tanto fazer e que hoje ficou perfeito. Sei lá, é só um exemplo, né? Mas por que valeu a pena o dia de hoje, né? Porque eu estive com a minha amiga Lívia, linda, porque ela falou a notícia em primeira mão que vai comercializar a parte de amendoim para o Rio de Janeiro. Né? Então, por que valeu a pena o dia de hoje? Faz uma listinha, anota. E a segunda pergunta: o que desse dia eu poderia ter feito diferente para melhorar, né? E aí você está falando da evolução, daquilo que não foi bom, daquele momento que você perdeu a paciência e berrou com o gato. Exato. Aquele momento que você berrou com seu marido, com sua esposa, com seu filho. Por que você berrou? Como é que seria isso diferente?
Porque aí quando você pensa no como seria diferente, você está pensando na sua atitude individual, né? Você toma Pensando consciência daquilo, né? Toma e você está consciência. formando uma nova linha neural no seu cérebro, e aí, cientificamente falando, comprovado mesmo. Você está pensando numa nova possibilidade, né? Porque é Possibilidade. muito fácil dizer, ih, fiz igual minha mãe fazia, que horror. Mas então, se isso te incomoda, como você faria diferente, né? Você pensa sobre aquilo, é a sua atitude, não vai falar, ah, porque aconteceu isso porque fulano interfonou na hora. Aconteceu isso porque fulano... Não, é você. Pior coisa é a gente botar nos outros algo que a gente não está contente, né? Então, eu acredito que, na Exatamente. verdade, toda mudança a gente sabe que é, como cientificamente comprovado, a partir do momento que a gente toma consciência. Se nós não tem consciência daquilo, a gente não vai mudar. Se Exatamente. a gente coloca sempre a desculpa no outro e não percebe e não para se olhar, isso nunca vai ser diferente. É. E aí, se fizer sentido para você também, sabe, essas perguntas, né? A questão é individual e vai ser sempre individual. Mas lembra que, assim, para o todo estar fluindo, o seu um tem que estar bem. E vice-versa, para o seu um estar bem, o todo tem que estar bem, né? E esse tem aí não é um dever, é como seria melhor, né? Então, como que você Sim, pode exato. ir fazendo os seus dias ficarem melhor? Amiga, agora que eu tô vendo, faltam acho que 4 minutos. Antes de a gente ficar no aperto, a gente vai continuar. Eu quero fazer uma foto, então eu vou desativar os comentários. A gente fazer aquela foto bacana. Dois, três e... Maravilhosa. E aí eu acho que a gente pode ir encerrando. Você pode ir me dizendo quando que você vai vir entregar aqui no Rio as coisas. A pasta de amendoim. A pasta. Gente, quem não segue a Lívia ainda, segue ela lá no perfil. Ela tá lá no meu perfil, marcado no post de hoje. Mas é facinho, é Lívia Maco, arroba Lívia Maco, Maco com K. Sua história de vida é muito incrível, de superação total mesmo. Tenho muita admiração por você, pelo seu trabalho, né? Do Paulinho também, que eu também acompanho. E Não, queria te hoje agradecer. Venha, bota a cara aí, Paulinho. ele acabou de comentar com vergonha. Oi, Paulinho. Tudo bem? Então, né, pensar realmente como é que está a sua saúde mental, física, de alma, né, Exatamente. espiritual, para a Quais são gente as poder levar atitudes, isso da aquilo que você melhor pode forma começar. possível. Ah, desculpa. Quais são as atitudes, aquilo que você pode começar a pensar, que pode mudar, aquilo que você já refletiu nessa quarentena e não sabe por onde começar. Vamos testando um passinho de cada vez, né? Sempre É. com foco aí positivo, as coisas acontecem. A gente tem como olhar para o lado bom das coisas se a gente só pensar na solução de agora eu tô trancada, agora eu não posso ver não sei quem, agora eu não posso fazer nada, não tô ganhando dinheiro. Vamos tentar pensar nas soluções. Como é que eu posso resolver essa situação, né? Tanta coisa nasce aí, como tu falou, deu o exemplo da parte de amendoim, tanta coisa tá nascendo nessa quarentena, tanto negócio novo, tanto, né, que é um exemplo aí de a pessoa olhar para o lado, opa, peraí, da onde que eu vou caminhar para um lado melhor, né? Maravilha. Ó. Em breve vou receber aqui no Rio de Janeiro, gente. Que delícia. Aqui, É ó, pasta de babando. amendoim. Babando, babando. E uma coisa que eu falo muito é aceitar o que está acontecendo. Enquanto a gente ficar lutando e guerreando e não aceitando, e dizendo que na verdade não sei o que, a gente vai continuar na baixa frequência, né? Então já aceitou. Maravilhoso. Ou não. E agora qual é a próxima etapa, né? Qual é a próxima parte, né? A solução, né? Pensar nas coisas de oportunidade, né? É verdade. E eu agradeço muito ter você aqui hoje. Foi muito maravilhoso. Amiga, Amanhã eu eu que vou agradeço muito pelo convite. Na verdade, um convite que eu me convidei também. Foi muito tinha que bom estar ser aqui. muito bom. Amanhã a gente volta às 6 horas da tarde, Positividade em Foco. Eu vou baixar o vídeo da live, vou subir no YouTube e no IGTV, e aí eu te marco também para a gente poder divulgar, para a gente alongar o período da live, porque só 24 horas nos stories não dá não, tem que ser Não. bastante tempo. Obrigada, amiga. Foi um prazer. Muito bom estar aqui.
Te agradeço de coração. E valeu, pessoal. Espero ter contribuído de alguma maneira aí no dia de vocês hoje. Isso aí. Um beijo grande a todo mundo. Beijo, amiga. Beijo. Sinta-se abraçada. E em breve Tchau. estaremos juntas, com certeza. Estaremos juntos. Beijão. Tchau, Paulinho. Ih, está lá longe agora. Mandou um tchau. Vou ouvir. Ouviu? Tá vindo. Tchau, gente. Até amanhã. Positividade em foco.